Três erros que nós não podemos cometer. Três erros que nós temos que desviar deles. O primeiro erro, não fazer um planejamento quando vai tomar uma decisão importante na sua vida. Segundo erro, desperdiçar as oportunidades ou a oportunidade tendo ela em suas mãos. E o terceiro erro, ouvir conselhos, ouvir uma orientação errada no momento difícil, no momento de crise na sua vida. Tudo bem com você? Espero que sim. Esses três tipos de erro eu aprendo aqui lendo a parábola do filho pródigo, ensinamentos de Jesus na palavra de Deus. Conta esta parábola que havia um pai que tinha 2 filhos. E esse pai era próspero e tendo esses 2 filhos, o filho mais moço chega ao pai e diz: pai, eu quero a minha herança, eu quero o meu direito de herança, dá-me a minha parte. Esse filho então chega ao pai e pede a sua herança do nada. Ele chega ao pai e pede a sua parte, que ele tem direito sim à sua herança. E o pai então reparte aquela parte do filho mais moço e entrega a ele. Não passado muitos dias, aquele filho recebendo então aquele montante, quem sabe aquele monte de dinheiro, aquele recurso, empolgado pela sua juventude, ele sai da casa do pai e ele vai para uma cidade longe, uma terra longínqua, uma cidade distante. E chegando lá, com toda aquela empolgação, com aquele recurso nas mãos, ele acaba vivendo de forma dissoluta, diz a parábola. Ele vive de forma irresponsável, gastando tudo, desperdiçando todo aquele recurso que ele recebeu como herança. Ele gasta tudo de forma irresponsável, toda a sua herança. E para piorar, como diz um ditado, um jargão popular, que nada que esteja tão ruim que não possa piorar, diz o texto da parábola que sobreveio àquela cidade, sobre aquela região, sobre aquele país, uma grande crise. Chegou a fome naquele lugar. E aquele jovem que nunca tinha experimentado a fome, não sabia o que era passar fome, nunca tinha experimentado passar necessidade, pois aonde ele morava, junto com o pai, tinha fartura, tinha provisão, tinha proteção, nada lhe faltava. Então chega a fome até aquele jovem. E sem nada nas suas mãos agora, desperdiçou todos os recursos que ele tinha em sua mão, toda a sua herança, vivendo de forma dissoluta e irresponsável. Ele então vai e se ajunta com o homem, e aquele homem então aconselha ele, fala: olha, eu tenho aí uma criação de porcos, eu sou dono daqueles porcos, então vai lá cuidar dos porcos e ver se você consegue comer comida dos porcos. Que conselho, né? Então veja que nós observamos 3 erros na vida desse jovem. Tem a segunda parte desse vídeo que eu falo depois sobre o arrependimento desse jovem, que quando ele cai em si, ele observa o erro que ele cometeu, então ele toma uma outra atitude. Mas esses 3 ensinamentos nessa primeira parte dessa parábola é muito importante, pois infelizmente acontece na vida de muitas pessoas. Pois todos nós erramos, errar claro que é humano, você erra, eu erro, mas há tipos de erro que a consequência dele ou as consequências deles são terríveis. Nos gera humilhação, nos gera vergonha, nos gera tristeza, angústia e até mesmo muitos entram em depressão. Então vamos lá, vamos a perceber que ensinamento precioso Jesus ensina com essa parábola. Na prática, vamos lá. Primeiro erro, esse jovem ele tomou uma decisão muito importante na vida dele. Uma decisão radical, uma decisão que ia mudar a vida dele. Uma decisão que ele ia romper toda aquela estrutura que ele tinha com seu pai. Aquilo foi rompido à medida que ele toma a decisão de ir embora, de chegar ao pai e dizer: pai, me dá o meu direito, me dá a minha herança, eu não vou esperar o senhor falecer, não vou esperar o senhor morrer, eu quero a minha parte, eu quero ir embora. Então veja só, não é errado ele pedir o direito de herança dele. Claro que ele tinha o direito da sua herança, mas não é comum, não é normal
um filho pedir a sua herança ao pai, o pai ainda estando em vida. Normalmente, você recebe a sua herança depois que os seus pais falecem, ou aquele que deixou um direito de herança com o testamento, passa a herança a você. Mas aquele jovem, então, ele pula uma etapa da vida, ele pula ali uma etapa do tempo. E sem um planejamento, nós observamos, sem nenhum porquê ou para quê, ele chega de forma decisiva e perde o seu direito de herança, mas não demonstra nenhum planejamento, nenhuma justificativa. Então eu vejo que na vida, quando nós tomamos uma decisão importante, nós vamos sair da casa dos pais, nós vamos mudar de cidade, vamos mudar de país, vamos tomar uma decisão que vai mudar o rumo da sua vida, da nossa vida, vai mudar a nossa história. Claro, é importante fazer um planejamento primeiro. É importante nós planejarmos isso. Até onde nós podemos ir, o porquê eu vou tomar essa decisão, para que eu vou tomar essa decisão, quais são as formas positivas disso dar certo, quais são as formas positivas de dar errado. Claro, o amanhã pertence a Deus, mas Deus nos dá sim sabedoria, capacidade, discernimento para a gente analisar decisões na nossa vida. Então esse jovem, ele não tomou decisão correta, sem pensar, sem analisar, sem fazer um planejamento. Então, queridos, queridas, claro que errar humano, a vida é tomada de decisão, em cima de decisão. Todos os dias nós temos decisões a tomar, mas o mínimo que nós temos que fazer é um planejamento. Planeje a sua decisão. É uma decisão importante, é a sua vida, é a sua história. Você tem tudo para dar certo, você tem tudo para que você alcance os seus objetivos, as suas metas, se você, no mínimo, fazer um planejamento. Esse jovem não planejou nada. Segundo erro, quando ele tem esse recurso nas mãos, quando ele observa, ele olha que agora ele está poderoso, ele tem lá nas mãos, quem sabe, aquele dinheiro, aquele recurso, ele poderia aproveitar aquilo, pensar, falar, olha, eu vou comprar terra como meu pai, eu vou comprar animais, eu vou ser um criador de animais, eu vou ser um empreendedor, eu vou ser um investidor, eu vou comprar fazendas, eu vou multiplicar esse recurso, ou eu vou deixar uma parte em reserva, porque se não der certo eu tenho como voltar, eu tenho como recomeçar. Isso é importante na nossa vida. Então, se a oportunidade chegou nas tuas mãos, uma porta se abriu, alguém te presenteou, alguém te, de uma certa forma, trouxe até você um recurso bom, lhe capacitou, você tem em suas mãos uma oportunidade de crescer, desenvolver os seus projetos, as suas metas, então não perca a oportunidade, de forma alguma não perca elas. Muita gente passa anos juntando dinheiro na vida, muita gente passou anos economizando e quando alcança um montante, alcança uma quantia, em poucos dias, semanas ou até meses a pessoa perde tudo, porque perde as oportunidades. Cuidado com isso. Isso é muito importante. Às vezes as oportunidades, elas parecem uma, duas, várias oportunidades. Às vezes apenas uma só. Muito boa aparece e você desperdiça ela. Então aquele jovem, ele desperdiçou aquela oportunidade de desenvolver aquele recurso, de aproveitar melhor aquele recurso. E ele desperdiçou. Então cuidado. Hoje eu vejo assim, muitas pessoas, pegam um recurso, tem uma estrutura na mão e às vezes vai na internet. Hoje as coisas são muito assim, muito rápido, as informações são rápidas, mas uma informação sólida mesmo, só a base de pesquisa, aprofundamento, e muitas pessoas não estão fazendo mais isso. Muitas pessoas pegam informações de redes sociais, na internet, uma coisa superficial, acham que vão ganhar rios de dinheiro, acham que vão prosperar de forma rápida, sólida, e não vão. Muita gente caindo em golpe, por falta de planejamento, por falta de pesquisa, de análise, perdem tudo o que tem, oportunidades, dias, meses, anos juntando recurso, e esse recurso vai embora, some, desaparece, e é uma tristeza muito grande.
Então valorize o que você tem nas mãos. Deus te deu uma oportunidade, te deu um recurso, você tem um dom, você tem um talento. Você é alguém que tem potencial, capacidade, aproveite as oportunidades, ok? E o terceiro erro, quando tudo der errado, como deu na vida desse jovem, ele já não planejou, foi o primeiro erro, saiu de qualquer jeito com aquele monte de dinheiro na mão, gastou, perdeu tudo, chegou o momento da crise, cadê os amigos, cadê aquelas pessoas que estavam, quem sabe, em volta dele, ele pagando tudo, e aquela farra, e aquela alegria efêmera, passageira, porque foi tudo muito rápido, né? Quando a gente não pensa, quando a gente não dá valor às coisas, elas vão embora de forma rápida. Cadê as pessoas para ajudar aquele jovem? E ele foi, buscou uma orientação de uma pessoa, e se aquela pessoa quisesse mesmo, aquele homem lá no texto da parábola, que mandou ele comer comida dos porcos, se ele quisesse ajudar realmente aquele jovem, ele poderia dizer, olha, eu quero te ajudar, eu vou aqui te dar um dinheiro, você volta para casa dos seus pais, depois você acerta comigo, ou olha, eu vou te dar um pouco de alimento, eu vou te orientar, ó, vai a tal lugar, eu vou indicar você para um bom trabalho, etc. É assim na vida. Quando a pessoa ela quer te ajudar, atrapalhar ela não vai. Mas existem pessoas sim boas nesse mundo, que quando a gente está mal, quando a gente está em crise, quando a gente está em dificuldade, a pessoa estende as mãos. Eu já vivi esses dois lados. De você às vezes estar num momento difícil da vida, se sentindo humilhado, humilhada, um momento difícil, muita gente ainda acaba te empurrando para baixo, a chamada puxada de tapete. Vivenciei muitas vezes isso. Quantas vezes já vivenciei puxada de tapete, a chamada punhalada nas costas, a ingratidão. Você ajuda muitas pessoas e quando você precisa, as pessoas viram as costas para você. Isso é uma realidade, mas não pare nisso, não guarde mágoa, não fique preso nessa armadilha, porque existem pessoas boas sim, para estender a mão, para te ajudar, para ouvir você, te dar um ombro amigo e te levantar. Principalmente Deus é o maior interessado em te levantar, em te ajudar. Então, se aquele homem quisesse ajudar aquele jovem, não ia falar para ele comer comida dos porcos. Comida dos porcos. E quando ele chega lá, com toda a vida, a estrutura que ele tinha, e ele percebe aonde ele foi parar, a orientação que ele teve, o abandono das pessoas, cadê os amigos, cadê as pessoas? Ele se vê sozinho no meio dos porcos e quando ele tenta comer comida dos porcos, o pessoal que já estava lá não deixava ele comer. Então essa é a segunda parte depois em que ele se arrepende e ele toma outra decisão. Mas eu encerro esse vídeo aqui compartilhando com você. A sua vida é importante, então planeje as suas decisões. Eu já errei muito na vida por falta de planejamento. Mas é a partir do momento que a gente vai amadurecendo, a gente vai ouvindo o bom conselho, a gente vai se arrependendo dos nossos erros, nós vamos amadurecendo, Deus vai capacitando, Deus vai burilando você, vai trabalhando e a gente pensa antes de fazer. Então planeje, é uma decisão importante na sua vida, é uma decisão que vai influenciar a sua família, seus filhos, vai influenciar o casal, vai influenciar a sua profissão, o seu dom, o seu chamado, suas finanças, sua saúde. Planeje, peça a Deus sabedoria. Segundo, você tem um recurso na mão, não desperdice, peça a Deus sabedoria e avance. Uma porta se abriu, passe por ela, seja corajoso, seja corajosa. Tenha o plano A, o plano B, se não deu o B, tem o C, mas planeje. Tem gente que não tem nem plano, nem o A, nem o B, nem o C, nem o D. E quando você estiver num momento difícil, peça a Deus sabedoria e alguém de coração bom, alguém que quer o seu sucesso, que não quer ver você na derrota e nem puxar teu tapete. Com certeza você vai ter uma palavra boa e uma mão amiga vai estender e puxar você e querer ver você bem, ok?
Espero que esse vídeo de alguma forma tenha contribuído para você. Estamos aqui para aprender juntos. Eu sou o Alexander Lima e desejo para você muita saúde, muita sabedoria, que você seja assertivo, assertiva nas suas escolhas, ok? Um grande abraço, paz no seu coração, fique com Deus, se inscreva aí no canal, dá um like, toca no sininho aí, tem muita coisa boa aí, tem muitos vídeos bons aí pra gente compartilhar junto, ok? Um grande abraço, fique com Deus.